Olá, queridos alunos, aqui quem fala é tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 2, página 264, sobre a expansão territorial, o movimento dos bandeirantes. No início da colonização do território brasileiro, a maior parte dos portugueses vivia no litoral. Mas a partir do século XVII, o rei de Portugal estimulou a procura de metais preciosos como ouro, prata e diamante em suas colônias. E assim começou o movimento das bandeiras, responsável pela colonização do interior do Brasil. Colonizar as áreas do interior do Brasil sempre foi um plano do governo português, mas por causa das dificuldades em entrar em áreas desconhecidas, poucas foram as pessoas que se arriscaram em sair das áreas colonizadas. E isso mudou no início do século XVII, com o início da busca por metais preciosos no interior no Brasil. A partir desse momento, se organizaram as bandeiras, que eram expedições de um grupo de homens e mulheres que se aventuravam em ir em áreas não colonizadas do Brasil. As bandeiras sempre ocorriam em grupos que poderiam ser pequenos ou grandes. E na história, conhecemos expedições de 20 pessoas, mas também de grupos de quase 3.000 pessoas. Os membros dessas expedições ficaram conhecidos como bandeirantes. Esses grupos eram formados por um ou dois bandeirantes experientes que iriam liderar alguns jovens descendentes de europeus, uma maior parte de mamelucos e indígenas. Esses grupos, que se aventuravam em ir a áreas pouco conhecidas do Brasil, se organizavam de forma militar e faziam uso de armas de fogo com a intenção inicial de se proteger dos perigos que os novos locais pudessem oferecer. Além disso, levavam arcos e flechas para a caça, machados para cortar as árvores e outras ferramentas que poderiam ser úteis para a sobrevivência nas matas. Os movimentos bandeirantes mais conhecidos saíram de São Paulo e foram em direção ao local que hoje conhecemos como Minas Gerais. A região de São Paulo fica longe do mar e tinha pouco contato com as áreas mais ricas do Brasil. Assim, muitos paulistas saíram em direção aos sertões em busca de ouro e prata. A maior parte dos bandeirantes eram homens pobres que acreditavam que iriam conseguir riquezas nos sertões. A região de São Paulo, naquele momento, era pouco desenvolvida e de muita pobreza. Tinham poucas casas e poucos habitantes que plantavam milho, mandioca, trigo e criavam animais como porcos e galinhas para sobreviver. As expedições dos bandeirantes não tinham um fim determinado, pois não sabiam onde iriam encontrar os metais preciosos. Então, as bandeiras eram sempre próximas aos rios e eles levavam animais e produtos agrícolas que pudessem servir de alimento para o grupo e para o cultivo nas novas áreas. Dessa maneira, as bandeiras foram muito importantes para a ocupação de novos espaços, que hoje fazem parte do território brasileiro, estabelecendo moradia, agricultura e pecuária. Mas não só existiam os portugueses e seus descendentes no Brasil. Também existiam muitas tribos indígenas que ficavam nas áreas mais afastadas da região colonizada e tiveram pouco contato com os europeus. Muitas vezes, essas terras em que os índios moravam foram invadidas por bandeirantes, criando um grande conflito entre esses grupos. Como os índios habitavam o interior do Brasil, os derrotados eram escravizados pelos bandeirantes e eram forçados a guiar as expedições pelo interior, além de fazerem os trabalhos mais pesados, como cozinhar, guerrear com outras tribos e carregar os alimentos e utensílios. Assim, as tarefas feitas pelos indígenas foram se tornando muito importantes, fazendo com que alguns homens caçassem indígenas para serem usados nas bandeiras. Além disso,
Muitos eram vendidos para trabalharem como escravos no Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, por exemplo. Para conseguir uma grande quantidade de índios, as bandeiras de caça ao índio atacavam as missões, organizadas por católicos jesuítas, desrespeitando as leis portuguesas. Antônio Raposo Tavares foi um dos principais bandeirantes desse tipo, sendo responsável pela destruição de grandes missões e pelo aprisionamento de milhares de índios. Apesar dos bandeirantes terem encontrado ouro em pequenas quantidades desde o início das bandeiras, foi no final do século XVII que começaram a descobrir metais preciosos em maior quantidade. Fernão Dias Paz Leme, em 1674, partiu de São Paulo, região ao sertão, e sua expedição durou cerca de 6 anos. Após retornar, seu grupo pensou ter encontrado esmeraldas, mas estavam enganados. Eram turmalinas verdes, pedras sem valor na época, frustrando os bandeirantes. Apesar do grupo ter encontrado poucos metais preciosos, sua expedição foi uma das mais importantes daquele momento, pois a partir dela se abriu caminho para outros grupos que viriam a descobrir ouro e diamante, onde hoje é Minas Gerais e o centro-oeste brasileiro. Assim, mesmo sem descobrir grandes quantidades de metais preciosos, a bandeira de Fernão Dias é reconhecida até hoje. Outros bandeirantes de destaque que seguiram o caminho aberto pelo grupo de Fernão Dias foram Manuel da Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva e Antônio Rodrigues Arzão. Esses e outros homens seguiram com seus grupos em direção à região que hoje conhecemos como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E em 1693 se encontrou a primeira grande fonte de ouro no Brasil, em Sabará, Minas Gerais, iniciando um novo momento da história do Brasil, em que vários grupos começaram a se formar para colonizar e buscar o ouro dos sertões. O bandeirantismo foi a principal forma de expandir as fronteiras do Brasil para o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. No entanto, na região Sul e Nordeste, as criações de gado e as campanhas jesuítas foram atividades responsáveis por ampliar as fronteiras do território brasileiro, além de contribuir para a consolidação da ocupação portuguesa nessa região. É bom lembrar que a ocupação das terras do Brasil é que garantiam que elas eram uma colônia de Portugal. Os jesuítas eram uma ordem religiosa católica que defendia a catequização dos pagãos. No Brasil, os indígenas eram vistos como pagãos por não conhecer o Deus católico, assim como desconheciam a Bíblia cristã. Portanto, os jesuítas acreditavam que os índios deveriam receber uma educação que os dessem esse conhecimento. Nesse sentido, muitos portugueses jesuítas foram para as áreas mais afastadas do Brasil para catequizar os índios, e esse ensinamento consistia no trabalho e nas aulas religiosas. Em relação ao trabalho, os índios plantavam milho, arroz, feijão, mandioca e diversos outros alimentos, além de extraírem vegetais das florestas. Quando não estavam realizando essas atividades, estavam aprendendo sobre o catolicismo. Uma característica importante dos jesuítas e de suas missões é que eles não tratavam os indígenas como escravos e ainda lutaram pela proibição da escravização dos índios, práticas muito comuns durante o bandeirantismo. A influência dos jesuítas com o rei de Portugal era tão grande que em 1680 conseguiram essa proibição. No entanto, ela não foi suficiente para conter as bandeiras de caça aos índios e os conflitos com os criadores de gado no sul do Brasil.
Na região Nordeste, a criação de animais como bois, vacas e cavalos começou com a intenção de que esses animais ajudassem a mover a moenda, que era uma ferramenta utilizada para mover a cana-de-açúcar, que era muito pesada para os homens. Assim, utilizando a força dos animais, conseguiram moer mais cana em menos tempo. Mas além dessa utilização, os animais também ajudavam no transporte das produções dos engenhos. Por outro lado, a criação de gado ocupava muito espaço na fazenda, além dos animais pisotearem as plantações, causando prejuízo para os senhores. Para evitar esses problemas, os senhores transferiram a criação de bois e vacas para áreas próximas às fazendas. Assim, essa atividade permitiu a entrada de novas áreas no território brasileiro. Com a intenção de dividir as terras férteis das áreas mais difíceis de se plantar, o rei de Portugal proibiu a criação de gado no litoral. Dessa forma, os criadores desses animais entraram cada vez mais para o interior do Brasil. Porém, assim como aconteceu com os bandeirantes, muitas vezes entraram em choque com tribos indígenas. A história da criação de gado na região sul do Brasil é muito parecida com o que aconteceu na região nordeste. A diferença é que, enquanto o Nordeste se destacava a plantação de cana-de-açúcar para a venda no mercado internacional, no Sul as plantações tinham como objetivo abastecer de alimentos a população brasileira. Assim, se plantava milho, mandioca, erva mate, frutas e cereais, principalmente nas missões jesuítas. Então, queridos, agora vocês podem fazer os exercícios da página 270, 271, 272 e 273. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.